Glória a Deus. Vamos meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Um assunto que traz grandes revelações, que de fato foi um momento vivido por Jesus Cristo. E esse texto ele vai nos dar assim base e entendimento para que a gente tenha alguns cuidados, principalmente sendo escolhido as situações que Jesus viveu para nos ensinar como exemplo, testificar da grandeza de Deus Pai e como nós devemos reagir diante das astutas ciladas do inimigo de nossas vidas. A tentação de Jesus, diz o texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ponto importante. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto. Versículo 2 diz: E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero, a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Diante desta palavra de Deus, revelada aqui no livro de Lucas, também o mesmo texto, nós podemos encontrar essa revelação também em Mateus capítulo 4, e fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Ora, a palavra de Deus diz, lá no livro de Tiago, que Deus não tenta ninguém. Primeiro ponto de vista. E aqui confirma-se que Jesus foi tentado pelo diabo, não foi por Deus. Há uma permissão de Deus para as tentações, como no caso aqui de Jesus Cristo, houve a permissão de Deus Pai, para nos ensinar algo importante diante daquilo que o diabo coloca diante do nosso caminho para sermos tentados. E também ensina-nos como ter a autodefesa nas ações diabólicas. Porque ele é sagaz, ele é oportunista. E o texto diz que a primeira oportunidade que o diabo teve foi quando ele olhou para Jesus e disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que transforme em pão. No versículo anterior está escrito assim: 40 dias
foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado 40 dias pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Jesus não comeu nada. E terminado eles, Jesus teve fome. Aqui está uma das características que o diabo observou em Jesus Cristo, após ele ter passado 40 dias sem comer nada, e quando terminou esses 40 dias, ele sentiu fome. E o diabo imediatamente, diante dessa circunstância, dessa oportunidade, ele não perdeu a sua astúcia e chegou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que o diabo mandou Jesus Cristo, tentou Jesus Cristo a transformar as pedras em pães? O pão é algo que nos alimenta. Podemos entender que, por causa da situação que o diabo viu na vida de Jesus Cristo, 40 dias, 40 noites sem comer nada, e depois que passou esses 40 dias sendo tentado pelo diabo, durante esses 40 dias, Jesus sentiu fome. Qual foi a oportunidade do diabo? Desafiar Jesus Cristo para que ele transformasse as pedras em pães. Então, Satanás, ele está ao redor procurando a quem possa tragar. E ele olha para as nossas circunstâncias, ele olha para a situação que nós estamos vivendo, e em cima dela ele oferece, como ofereceu para Jesus, as oportunidades do homem ceder, cair ou resistir, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus, quando foi tentado pelo diabo, desafiado a transformar as pedras em pães, Jesus poderia muito bem transformar as pedras em pães, porque ele tinha e tem um poder para isso. Mas Jesus não veio para atender nem cumprir as ordenanças e algo que venha ser oferecido pelo diabo. Jesus veio para cumprir o que o Pai havia lhe determinado, para que nós pudéssemos ter o que ele conquistou pelo mundo, a nossa salvação e o direito de voltar para Deus. E Jesus, naquele instante, ele disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Jesus usou as Escrituras, os registros que estão revelando o poder de Deus e como nós devemos ter o conhecimento, nos revestir das armaduras de Deus para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Jesus disse: está escrito. Aqui nos traz uma direção a seguir para que nós possamos ter o conhecimento da verdade que nos liberta e nos reveste de poder e nos dá autoridade para resistir às astutas ciladas do diabo. E o diabo, após Jesus dizer que estava escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, aqui comprova que a palavra de Deus está escrita e é a palavra de Deus que nós devemos viver por ela. Não devemos viver pelas oportunidades que na vida secular, muitas vezes, na investida do diabo, muitos cedem à tentação e caem nos obstáculos da vida. E somente um milagre de Deus para levantar o homem na queda. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhes no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Olha,
Satanás aqui ele mostra para Jesus Cristo todo o poder e os reinos do mundo e oferece: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Quando foi entregue todo esse poder e toda essa glória do mundo? Quando o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, cederam à tentação e desobedeceram a Deus, provando do fruto que estava na árvore no meio do jardim, o qual Deus havia determinado que eles não tocassem, porque no dia que eles tocassem, eles iriam morrer. E por causa dessa desobediência, o homem passou a ter limite na sua vida, a morrer. E tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, o livro dos princípios, onde está revelando todas as coisas que Deus realizou no passado, no presente e aponta para o nosso futuro também, na eternidade, quando diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E foi Jesus Cristo, esse que veio pelas promessas de Deus e se cumpriu toda a escritura em sua vida. E lá na cruz ele disse: está consumado. Cumpri a obra que me desse a fazer. E Jesus Cristo tem nos ensinado, através da sua própria vida, como vivermos de fato o que está nas Escrituras Sagradas. Por isso que ele diz também: examinai as Escrituras, porque está escrito: nela vós tereis tudo quanto eu vivi, tudo quanto de mim está escrito. Por isso é importante ler a Bíblia, refletir, buscar a direção do Espírito Santo de Deus para nos guiar na verdade. E quando o diabo disse: olha, tudo isso foi me entregue, ele estava trazendo a revelação do momento em que Adão e Eva, que Deus fez o jardim do Éden e colocou Adão e Eva ali para administrar. E disse para Adão, principalmente para o homem, que primeiro Deus fez o homem, depois do homem Deus fez a mulher. Por isso a palavra de Deus revela muito sobre o homem, fala primeiro no homem, porque Deus primeiro fez o homem. Do homem Deus fez a mulher. E assim ambos se uniram e nasceram filhos. E a geração foi crescendo, se multiplicando, e na corrupção da desobediência, no pecado, fora da presença de Deus. Eu digo, da presença, da convivência na intimidade, porque Deus sempre esteve presente, cuidando de tudo, até mesmo de o homem se arrepender e se voltar para ele através de Jesus Cristo. E quando o diabo disse: ó, tudo isso foi me entregue, ele estava falando justamente do momento em que Adão e Eva cederam tudo quanto Deus tinha colocado sob o cuidado deles, a terra, o jardim, todas as coisas. Naquele momento, Adão entregou tudo quanto Deus tinha lhe entregue para que ele dominasse. E ele perdeu o domínio para Satanás. E agora Satanás estava diante de Jesus Cristo, falando acerca desse poder que ele tinha tomado da mão dos homens, ou seja, do primeiro Adão, do homem. Como hoje continua o diabo agindo e tomando da mão dos homens aquilo que Deus tem dado como direito para a humanidade. É por isso que nós temos que crer que Jesus Cristo, ele veio nos dar a salvação. Ele veio para que nós não tivéssemos perda, nem falta do conhecimento, para que nós possamos resistir nos momentos difíceis de tentação. E Satanás diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Satanás sempre quis a adoração. E muitas pessoas têm adquirido riquezas por adorar a Satanás.
Isso é muito importante. Ele diz, olha, todo o poder, toda a glória deste mundo foi me entregue. E eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quantas pessoas têm adquirido riquezas porque têm se prostrado diante de Satanás? Têm ouvido ao diabo e se rendendo a ele de uma forma de adoração. Adoração aqui é o sentido de entrega. Ter entregado a sua vida de uma maneira que está pensando neste mundo, nas riquezas deste mundo, em adquirir bens nessa vida. E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. E muitas pessoas têm buscado a Deus para viver neste mundo, mesmo quando tem convicção, certeza que a nossa vida é passageira. Nós somos peregrinos e passageiros, mas as pessoas querem adquirir bens, querem riquezas. E a Bíblia diz também em Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muito tem se desviado da fé. Jesus Cristo disse aqui para Satanás, vai-te, Satanás. Renunciou à proposta do diabo. Porque somente ao Senhor, teu Deus, adorarás. Somente ao Senhor, teu Deus, servirás. Jesus deixou bem claro aqui que só existe um único Deus. E esse Deus é Deus até de Satanás. O diabo crê que estremece. Ele sabe que há um Deus. Mas ele engana as pessoas, fingindo que ele seja uma espécie de Deus com letra minúscula. A Bíblia considera o príncipe das trevas. Porque Deus só existe um. Justo, fiel e verdadeiro. O que passar disso é obra maligna. Então nós temos que atentar para o que a palavra de Deus revela e traz como luz, para que nós possamos firmar nossos passos. Satanás, após ouvir Jesus dizer para ele, somente o teu Deus adorarás, ele levou também a Jerusalém. Ele levou Jesus até Jerusalém e colocou Jesus num lugar bem alto. A Bíblia diz que no pináculo do templo, era o lugar mais alto que tinha do templo. E quando chegou lá, Satanás disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ora, ele levou Jesus para subir num lugar mais alto do pináculo, no templo. Lá no pináculo do templo, o lugar mais alto que tinha no templo. E ele disse, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele usou a palavra que está escrito lá no Salmos 91. E disse para Jesus, lança-te daqui abaixo. Em outras palavras, compreendendo, ele disse para Jesus, pula, te suicida, morre. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. E Jesus respondeu e disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E nesse momento, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Esse por algum tempo é que Satanás voltou a insistir, até colocar Jesus na cruz. Ele não deixou de perseguir Jesus. Por isso a Bíblia diz que a vitória é para aqueles que perseverar até o fim. Jesus perseverou até o fim. O final da vida dele na terra foi quando ele foi morto na cruz do Calvário, morto sem nenhuma acusação justa, morto como maldito, porque quem era crucificado naquela época era crucificado como maldito. É tanto que liberaram Barrabás para crucificar no lugar de Barrabás Jesus Cristo, o justo Filho de Deus. Mas tudo isso para que eu e você pudéssemos ter
o direito do nome escrito no livro da vida. Por este caminho, por esta verdade, Deus sacrificou seu Filho para que eu e você pudéssemos olhar para Ele e aprender com Ele a nos livrar das tentações, das obras malignas que existem nesse mundo, e que nós pudéssemos ter o direito, a herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário, de vivermos eternamente como era o primeiro homem antes, o primeiro Adão. Jesus é tido como o segundo Adão. O primeiro Adão nos trouxe a morte. O segundo Adão nos trouxe a vida e vida eterna com Deus. Deus, quando fez Adão, era com o propósito de ele ser provado, passar na prova, resistir à tentação e viver eternamente. Só que ele não foi capaz. Vindo Jesus Cristo, provando de todas as tentações. Não que ele cedesse às tentações. Não provou as tentações em prática, mas foi provado e resistiu até a morte de cruz. É isso que nós temos que entender, de fato, o que está escrito na palavra de Deus, para que nós possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela entra, vai até as juntas e medulas. Deus sonda o coração da gente. E como o salmista diz, Senhor, se há em mim algum mal, tira, dá-me um espírito reto, não me lança fora da tua presença, dá-me a alegria da salvação, me sustém com teu espírito voluntário, teu Espírito Santo. Que nós possamos refletir nessa palavra e estarmos preparados com o que está escrito, porque Jesus mostrou aqui, está escrito, está escrito, está escrito, para que nós pudéssemos ler o que está escrito e saber, na hora certa, renunciar às propostas do inimigo de nossas vidas. É bom atentarmos para as riquezas deste mundo, para aquilo que o nosso coração tem desejado tanto, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se você pensa em adquirir bens nessa terra, não é que Deus não queira te dar, porque Deus supre as nossas necessidades. Mas veja as propostas que têm surgido para você adquirir os bens e viver como na fartura, na bonança das coisas materiais, numa vida financeira agradável, que muitas vezes despreza até os próprios parentes e amigos por causa do status, da posição financeira que tem. Saiba você que o reino deste mundo, a glória deste mundo, Satanás tem usado ela para enganar muita gente. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos fazer uma reflexão acerca de nossas buscas. Porque está escrito, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Agora eu faço a seguinte pergunta. Se você busca o reino de Deus e a justiça de Deus e encontra, o que mais você vai sentir necessidade? Eu creio que a presença de Deus, o reino de Deus em nossas vidas, ele supre todas as nossas necessidades. E as demais coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus soberana para nossas vidas. E nós estaremos gratos, conforme está escrito. Se tiverdes com o que comer, com o que se vestir, estejais contentes. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não trabalham, elas não ajuntam em celeiros,
mas o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas o homem ele fez com a própria mão. E quando Deus fez o homem, ele era apenas um boneco de barro. Até o dia em que Deus, soprou na narina daquele boneco o fôlego de vida. E ele passou a ser uma alma vivente. Esta é a semelhança do homem para com Deus. Alma vivente, espírito, fôlego de vida. Esta é a semelhança que Deus soprou no primeiro Adão para que ele pudesse ter vida. Você tem vida? Então, a sua vida é a semelhança de Deus, que é vivo e vive e nos deu da porção da sua vida para que a gente pudesse viver, mas que possamos viver para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, que é o único caminho, é a única forma, porque ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo é quem nos convence da verdade. Tenham todos uma boa reflexão. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.